tudo bem? Neste dia de feriado, uma data, uma das mais importantes no calendário cristão, em que comemora-se a crucificação de Cristo, em que muitas pessoas têm esse dia como um dia santo, um dia para reflexão, mas eu quero, nesta mensagem de hoje, trazer para você o real e verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo na cruz. Eu quero compartilhar com você um texto que está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós nos deparamos com esse texto, podemos verificar algumas coisas importantes, algumas aplicações e implicações importantes para as nossas vidas. Primeiro é que há uma eternidade e nós não temos como fugir disso. A palavra de Deus nos afirma que há uma eternidade. A palavra de Deus nos afirma que há céus e que há o inferno, que há a vida eterna e a condenação eterna. Então, quando eu e você olhamos para a Bíblia, quando eu e você olhamos para a crucificação de Cristo, quando nós olhamos para a cruz vazia, nós vemos que há uma eternidade, que a nossa vida simplesmente ela não acaba aqui. Mas o texto também me traz uma outra aplicação e ensinamento de que eu e você não somos responsáveis, nós não seremos salvos pelos nossos próprios méritos. O texto diz: porque Deus amou o mundo, partiu de Deus salvar o homem, salvar a humanidade, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o meio que veio trazer salvação à humanidade, salvação a todo aquele que o receber em seu coração. Então, eu e você, não há em nós nenhum mérito para sermos salvos. Talvez você vai dizer, vai pensar, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom trabalhador, eu não fiz nada de errado nessa vida, então por isso eu mereço o céu. E quando eu e você olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e separados estão de Deus. Então foi necessário que Deus enviasse o seu próprio Filho para fazer essa reconciliação com Ele. E essa salvação é mediante no momento em que eu e você cremos na obra de Jesus, cremos no sacrifício dele e o aceitamos em nossos corações. Então, não há nenhum meio, nenhum artifício que eu e você venhamos a ser salvos com as nossas próprias forças. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Mas eu aprendo ainda, queridos, que para obtermos essa salvação é quando, a partir do momento que aceitamos a Cristo em nosso coração, quando confessamos Ele em um nosso coração, sabendo que há uma eternidade, queridos, e que eu e você estávamos, e todo aquele que não tem Jesus no seu coração está caminhando a uma eternidade longe de Deus. E essa não é a vontade de Deus para a minha, para a sua vida e para a nossa família. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos. E para sermos salvos, precisamos olhar para Cristo, olhar para a cruz, reconhecer que nós precisamos de Jesus para sermos salvos. Que nós precisamos que Jesus venha a ser o Senhor em nossos corações. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono nos céus está ocupado com Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz nos lembra, queridos, de que não há mérito nenhum para que o homem venha a ser salvo. Somente Cristo pode trazer a salvação. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Que eu e você possamos olhar para a cruz nesse dia e nos lembrar por que Cristo morreu, por quem Cristo morreu e qual a maneira que Cristo morreu, crucificado. Meu desejo como pastor é que
você tome uma decisão importante na sua vida. A decisão mais importante da sua vida, que terá consequências eternas. Não espere mais. Volte para Jesus. Aceite Jesus em seu coração. Viva de modo digno dessa salvação. A minha oração é que Jesus possa assentar-se em seu coração. Que Deus abençoe você e abençoe a sua casa neste dia. Que Ele venha ser o Senhor da sua família. Um bom feriado a você e a todos da sua casa. Que Deus os abençoe.